Sejam muito bem-vindos ao FerraCast, o podcast para quem não quer se ferrar. Hoje estamos aqui com o episódio número 3. Para quem não me conhece, eu sou o José Ferraiolo, trabalhei 20 anos no mercado financeiro, 8 anos com restauração de empresa e trabalho hoje com mentoria focada na área financeira. Eu tenho hoje o prazer aqui de receber Marcelo Santos, empresário, muito ligado à atividade esportiva, e eu vou deixar ele aqui se apresentar um pouco, Marcelo. Fica à vontade. Obrigado aí por ter vindo. Tudo bem, José? Tudo jóia? Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui falar um pouquinho de como é que é a vida de empresário, né? Aqui no Brasil. Eu sempre tive ligado super tranquilo, a parte esportiva, a parte competitiva primeiramente. E hoje eu administro 2 escolas de natação, né? Tenho um perfil mais de escola de natação já há mais de 20 anos. 20 anos. Você era focado em atividade de natação também, como atividade física? Sim, sempre fui ligado à natação. Fui atleta da natação, meu pai, meu irmão, todo mundo participou da natação competitiva. Minha formação é diferente, eu sou engenheiro formado pelo Mackenzie, engenheiro civil. Ninguém é perfeito, né? Eu também sou engenheiro. Tá? Depois eu fiz pós-graduação em administração, trabalhei um tempo com obra, fazendo reforma. E aí lá no final dos anos 90, meu pai me chamou para fazer um projeto, que era um projeto que ele tinha na cabeça, que era montar uma estrutura exclusiva para atender criança, ensinar a criança a nadar. Ah. Naquela época era muito diferente, hoje é normal você ter um mercado mais nichado, você correr atrás disso, mas há 20 e poucos anos atrás não. Mas ele tinha isso na cabeça, eu não conhecia muito o negócio em si e fui construir. Comecei lá construindo a unidade, né? Literalmente construir? Construindo, literalmente. Eu contratei a mão de obra, acompanhei o projeto, tinha o terreno, fiz a implantação da obra, terminamos a obra e aí eu fiquei dentro. E aí você foi abduzido pela estrutura. A continuar lá. Tá. E aí começou efetivamente a minha vida como empresário mesmo, né? Até então, quando você estava fazendo obra, você também era empresário, né? Você esteve envolvido em alguma empresa como CLT? Não, fui como CLT no começo e depois eu comecei a fazer algumas reformas meio independentes, loja em shopping, essas coisas. E fui fazer que era a maior obra que eu fiz na época, foi a escola de natação, né? E aí quando você se viu como empresário, você falou, agora eu sou dono do meu nariz, né? Vou ter tempo. Não tenho mais chefe. Não vou ter chefe e aí começou, né? Aí é interessante porque eu comecei, a gente já tinha uma unidade, né? E quando eu fui para lá, ia ter uma transição dessa molecada, né? Então é uma academia, ela existe até hoje, onde a parte mais forte era a natação para bebês. Bebê que eu falo, a gente atende criança de 0 a 6 anos. De 0 a 6 anos. E nós tínhamos um profissional lá que trabalhava há 15 anos na empresa. E durante a GV, quando eu fiz a pós-graduação, o meu projeto de conclusão de curso eu fiz dessa unidade. E nos modelos que tinha essa parceria, meu pai com esse profissional, não ia funcionar. Então, na hora da transição, essa pessoa saiu da empresa e aí você se viu diante de um desafio. E colocou a gente na justiça. Então, eu comecei a trabalhar como empresário numa empresa nova, um empreendimento novo. Não tinha referência no mercado de nada nichado e com um pepino enorme. Bem ferrado, né? Assim, sem caixa, porque a gente investiu tudo lá. É nosso, né? A gente comprou o terreno e fez a obra. E começou assim, né? Aí eu me vi naquela situação já de choque, né? Tipo, e agora, né? Exato. O que é legal você partilhar com o pessoal aqui você fez pós, tudo, a teoria é tudo lindo, mas na hora do vamos ver, que eu falo, tô diante do problema, qual o primeiro passo que o Marcelo deu para falar, cara, como é que eu descasco esse abacaxi?
Porque a gente não tropeça, né? A gente não tropeça na montanha, tropeça nas pedrinhas. Então, você não aprende nada disso. Essa vida, essa experiência é só na prática mesmo. Por mais que você tenha conhecimento, é muito diferente você ter conhecimento e você saber fazer. São coisas completamente distintas. Existem aqueles que conhecem muito e aqueles que sabem fazer, né? Exato. Então, se você conseguir unificar essas duas coisas, é perfeito. É perfeito. Mas não. Primeira coisa foi pedir ajuda. Mesmo lá no começo, eu comecei a ir atrás de algumas pessoas que... É saber que sozinho a gente não resolve tudo, não né? resolve nada. E a gente tem que ir atrás de alguns especialistas. Então, mesmo lá atrás, quando eu comecei, eu já fui atrás tinha advogado, que eu nunca tinha tido contato, administrando uma situação. E aí você tem várias... no dia a dia de um empresário, você tem várias características que você tem que ter, né? Então, você está com uma bucha lá que você vai ter uma audiência. Você se concentra naquilo lá. Só que, ao mesmo tempo, você tem que falar com o seu time, você tem que falar com o seu líder, você tem que contratar uma pessoa, você tem que falar com o teu cliente, você tem que fazer uma formatação comercial. Quando você liga no telehelp, toca no seu telefone, né? Então, quando você começa uma empresa de menor porte, você faz tudo, né? Quebra o computador, é você que leva. Não existe você pegar o telefone e ligar para o departamento de manutenção. Não tem, é você, vai tocar a sua linha aqui, ó. Vai tocar a sua linha. Então, acho que a primeira coisa é você organizar tudo o que você precisa fazer, tudo dentro da sua caixinha, ver o que é prioridade, qual que é a sua dor naquele momento e trabalhar em cima daquilo, né? E aí você vai se organizando, porque o negócio não para, ele não espera você. Ele não para. E é uma coisa que eu gosto de falar, se está faltando dinheiro, tem que sobrar atitude. Tem que tomar atitude. Senão, né, não tem muito o que fazer. E é um dia de cada vez. E um dia de cada vez, e a nossa função lá é criar solução o tempo todo. Você tem que criar novas soluções. O norte quem dá é o empresário, o empreendedor, você passa a ser o diretor, você que dirige, diretor dirige. Exato. Gerente gerencia, o coordenador coordena, né? Então cada um tem que fazer a sua função bem feita, mas é ter calma e focar naquilo que você precisa fazer. Sempre tem uma prioridade, sempre tem a coisa mais importante, né? Sempre. E o que mais consome a gente no dia a dia, se a gente não tomar cuidado, é que a gente vira tarefeiro, né? Você começa a fazer um monte de coisa, só que nem todas as coisas elas estão puxando para onde você precisa que vá. Isso aconteceu comigo N anos, né? Que é o que eu falo, que você tem que elevar o teu grau de consciência e conseguir olhar o todo e falar, é nessa direção que vai o barco. O dirigente, o empresário, ele tem que enxergar isso. E por menor que seja a empresa, você tem que tirar a cabeça para fora. Você tem que tentar sair do operacional grande parte do seu dia. E ir para o estratégico. E ir para o estratégico. Isso eu aprendi na raça? Na raça. É na raça, é isso. Na raça. E como é que era a tua relação com o dinheiro quando você era mais jovem? Era uma coisa, tipo... Tinha alguma crença, alguma... Então, Zé, eu venho de uma família por parte de pai que tem bastante empreendedor, né? Uhum. Então, o dinheiro era uma coisa que era sempre muito justo, né? Uma coisa que a gente sempre deu muito valor. Então, meu pai foi um nadador, né? Ele não se formou, ele foi nadador até 22 anos de idade. Depois ele foi trabalhar com meu avô. E minha mãe é uma professora de educação física. Então, ela se formou, meu pai não. E a academia nasceu da junção dos dois. Dos dois. A gente estudou, eu sempre tive uma vida confortável, mas essa coisa do dinheiro é uma coisa que sempre, presta atenção, a gente não tem, gera aquele estresse da família, custo de escola, custo disso, é médico, né? Então eu tive uma vida que não me faltou nada, mas regrada, né? Regrada, né? Porque as pessoas, elas têm muito hábito de focar na escassez, no controle exaustivo e não olhar para o lado de lá, que é onde está o ganho. É onde não tem telhado na casinha. E às vezes fala, não pode gastar com isso, não pode gastar com aquilo. A pergunta é, como é que eu faço para gastar mais? Eu participei de uma
A gente, durante a pandemia, o nosso mercado de fitness, né, foi um dos que mais sofreu. Né? Só não sofreu mais do que de eventos, assim, talvez de restaurantes, mas ficou muito tempo parado. É estimado que 30% das escolas fecharam. A gente conseguiu passar porque os imóveis eram nossos, então a gente não pagava aluguel, então isso ajudou muito. Mas foi bem difícil todo esse processo. E isso a gente hoje compartilha muito com outros empresários do setor, esse tipo de... Como é que as pessoas passaram por essa dificuldade, né? Tem que se reinventar sempre, né? Até você está num mercado que você falou nichado, a gente vê aí outras academias que são essas low costs, né? De custo baixo, seria aí Smart Fit, Blue Fit, etc. O que você faz de diferente para não cair no que tem um nome bonito, né? Não cair no tal do oceano vermelho, né? E falar como é que eu cresço e não fico escutando muito o que está acontecendo. Você trabalha isso na cabeça direto? Acho que toda empresa precisa ter tem que ter um porquê que ela veio, né? O propósito dela. O propósito dela, isso tem que ser muito claro. E o nosso sempre foi que é ensinar a nadar. É lógico que uma empresa, ela geralmente tem isso e tem várias outras coisas que compõem a tua receita e te ajudam muito. Só que você tem que ter aquele norte sempre. Muita gente a gente vê que se perde, porque às vezes momentaneamente uma dessas vertentes que você tem vai muito bem e você esquece um pouco do resto, né? Do resto. Você se perde um pouco no qual que é o seu foco principal. Isso a gente vê direto, até em empresas grandes, né? Acontece esse tipo de coisa. Então, acho que a gente sempre manteve essa coisa da natação e de ensinar a nadar. E isso hoje, a low cost, ela também mudou muito o mercado como um todo. Mas como a gente tem essa linha já muito clara, isso ajudou a gente a sobreviver durante esse período aí, né? Eu acho que o que é legal aqui que o Marcelo está trazendo é o lado de missão, né? O tal do MVV, missão, visão e valores da empresa. Ou seja, não sair do centro. Qual é a sua missão? O mercado vai sempre te dar um chacoalhão. Se você sair do centro, você vai se perder. O que não quer dizer que você não esteja aberto a criar outras oportunidades. Não, sem dúvida. Né? Eventualmente está em feira, olhando o que o pessoal está fazendo por aí que eu posso agregar dentro do meu nicho aqui que você está trazendo, que é a natação. Acho que isso é, não, e precisa, uma mega dica aí para a galera. Hoje a gente tem no meu caso, é um custo operacional que a gente fala. Para mim, atender um aluno, eu tenho que estar com tudo funcionando. Então, às vezes, é muito importante você ter outras receitas que compõem. É a história do posto de gasolina, que ele vende gasolina, mas também, ele não ganha dinheiro. Hoje não tem mais posto sem lojinha. Sem lojinha. Não fecha a conta do posto. Pô, mas qual é um posto de gasolina? Mas não existe mais. O modelo de negócio não permite que você só venda... um posto. Só um posto. Então, é um pouco isso. Você tem que... Aí sim, é legal você ficar observando o mercado, o que se faz que você pode vender. Né? Legal. Outra parte comercial. Essa é uma dica legal para quem está assistindo a gente aqui. E me conta uma coisa, Marcelo. O que é uma vida rica, uma vida de abundância para o Marcelo? Né? O Marcelo está hoje com... Eu tenho 53, você deve ter alguma coisa próxima. Cara, hoje, para mim, é você gastar menos do que você ganha. Sinceramente, depois desse período aqui... É isso. Hoje... É xerife do... Você tem que ser xerife do... E você falou antes uma coisa interessante. A gente entrou num círculo virtuoso, os donos de academia, de só falar em cortar custo. Cara, você tem que olhar para a receita, como você tem que ter mais... Porque chega uma hora... Vai cortar o quê? Não tem como cortar. Você vai prejudicar muito o teu serviço. Eu dependo de professores e de pessoas para prestar serviço para as outras pessoas. E eu trabalho com criança, tem um fator de segurança gigantesco, né? Então, é criança na piscina. Eu tenho um limite. Sim. Eu tenho um limite. Não adianta, paga menos. Não dá. Chega uma hora que você fala... Então... Tem que olhar para cima, né? Como é que a gente consegue... Como é que eu ganho? Consigo rentabilizar melhor. Exato. Como é que eu consigo melhorar
o preço, o valor médio que a pessoa vai pagar. Aumentar meu ticket. Mas é caro. Não, mas o que é caro? É caro, é preço ou é valor? Você tem essa coisa do preço e do valor, mas eu não vendo o preço. Então tá bom, então eu preciso oferecer uma prestação de serviço melhor para mim poder conseguir chegar no meu modelo ideal. É aí que a gente entra, né? O tempo todo você fazendo E é essa isso conta. que a gente quer trazer aqui. É o quê? A mentalidade de abundância, de riqueza. Porque se eu focar só em corte de custo, pode anotar aí, é 30% no máximo que você vai cortar. Isso. Mas assim, eu faço uma analogia com uma companhia aérea. Se eu falar, eu vou cortar custo, não vou fazer manutenção adequada das aeronaves. Exatamente. Exato, até o tempo pode ser manchete de jornal. Isso. Então, Eu tenho que falar, o que eu faço? Transformei uma empresa aérea numa empresa de marketing. A gente assiste muito, fica vendo, às vezes, muitos programas, é muito cortar. Eu acho que eu, pelo menos, procurei... E cortar é chato, né? É chato. É chato ficar cortando, ficar fazendo conta na ponta do lápis. Quanto vale o tempo? Se eu pensar num novo projeto, em alguma coisa, em nichar mais, dar mais valor ao meu produto, será que isso é muito mais gostoso, né? Que é interessante, a gente tem uma empresa e às vezes eu deixava muitas informações só comigo, né? Então a dor ficava só comigo. Isso aí você vai... Então eu não queria compartilhar, não deixar as pessoas às vezes tensas ou preocupadas com como é que estava a empresa. Aham. E hoje eu tenho 3, 4 pessoas que têm cargo de liderança que eu compartilho as informações, sendo boas ou ruins. E isso foi bom para mim. Sim. E eu acho que dá uma maturidade para eles, para quando eu falar que a gente precisa se concentrar para fazer uma ação de marketing durante um certo período, que eu preciso de um determinado número de pessoas, eles estão mais envolvidos para saber o que a empresa precisa. Exato, E outra coisa, sabendo, né? e eu me coloco lá como uma pessoa que trabalha na empresa. Eu não sou, você é dono, né? Dono, o dia que eu for dono, eu vou estar na praia lá, sentado, Você fazendo... é um sócio colaborador. Colaborador, eu estou lá. Que olha o lado estratégico. Isso, Não, o capitão do navio. Eu tenho uma função lá. Se eu não estiver lá, alguém vai ter que exercer essa função. E isso é legal você compartilhar com as pessoas do teu lado. E é bom porque eles te ajudam, muito mais do que a gente imagina. E qual que você diria que é o segredo? Né? Se não me falha a memória, eu estava dando uma olhada, a empresa tem 37 anos. Qual que é o segredo para já não ser um adolescente? Né? Uma empresa de 37 anos, ela já tem alguma história e já diria que viveu algumas crises, né? No nosso Brasil varonil, desde o plano Collor, que bloqueia a conta. A gente tem que ficar muito atento ao mercado, né, Zé? Assim, é isso. Ao mercado, ao comportamento da empresa, né? Eu sou engenheiro, então eu gosto de número, eu gosto de indicadores. Então eu tenho lá uns indicadores, como você gosta de falar, de avião, que você fica olhando, você tem que estar sempre olhando, né? Mesmo que você está num céu de brigadeiro, você está vendo se tem energia, se o seu combustível está bom, se tem vento, se não tem vento. Então, os números falam muito. É uma palavra que as pessoas não gostam, que se chama planejamento. Tá? Mas não tem como não planejar. Não. Né? Não. As pessoas falam, nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Eu falo, legal, só que você não ganha uma guerra sem um planejamento. Simples assim. Eu estou falando hoje, mas muitos anos, às vezes principalmente quando o vento está a favor, você esquece um pouco disso. Dá aquela relaxada, tá tudo né? dando certo, né? Então você vai, você coloca. Quando você está com dinheiro em caixa, tudo fica fácil, tudo funciona, você contrata o que você quiser. A margem de erro que você tem é enorme, porque se errar, você paga. Só que eu aprendi pelo lado ruim, que eu passei uma fase muito boa e deixei de prestar atenção em muitas coisas que eu poderia ter evitado. Ter evitado se tivesse... E, por exemplo, a pandemia me pegou com a roupa do corpo, entendeu? Assim, literalmente, tinha que lavar roupa no escuro para ninguém ver. E a gente acaba acostumando com uma situação de pega empréstimo, paga, vai lá, devolve, pega de novo e volta. Até falando aí de empréstimo, como é que você convive bem com o empréstimo? Você falou, eu aprendi a conviver. Você vê o bicho-papão dos bancos, como é que... Então, eu aprendi a conviver, mas não é bom isso. Por quê? Porque eu acho que a gente fica muito... Você fica refém? Refém, se acostuma. Porque eu acho que você tem que focar em ter uma empresa geradora de caixa. Sempre. Sempre.
Eu sou a favor de pegar empréstimo? Sou. Tem muita coisa boa, tem muito empréstimo que vem na hora certa. É o empréstimo para fazer o quê, né? É, exatamente. E quando eu me via, eu estava pegando empréstimo para qualquer coisa que eu precisava. Ou seja, o meu fluxo financeiro, o meu capital de giro era o banco. Era o banco. Não era mais meu. Só que Você olhava a margem do teu negócio, né? Tem uma margem bruta, margem de operações e falava e tomava dinheiro no financeiro porque alguma dessas margens não estava legal. E aí vira um hábito, né? Vira um hábito. Aí o que aconteceu no Brasil? A gente tinha uma taxa de juros lá embaixo. 2%. Super tranquilo para pagar. E agora? Foi parar em 13,75. Está em 13 agora, todo ou mundo seja, que está alavancado em empréstimo... começa a arder, né, o juro. Não. É Então, isso. aí você não fecha a sua conta, né? Aí fica muito difícil operar o negócio. E aí muita empresa... Para no meio do caminho. Para no meio do caminho. Não tem como. E o que você diria que fala assim, qual que é o meu segredo para lidar com isso? É, de fato, parcelar, sentar para conversar, mostrar com clareza a minha realidade? Tipo Mostrar assim, eu com tô com o banco ali, não clareza, adianta. O banco vai me quebrar? Eu tenho que dar Então, eu aprendi muito a ir no mercado e ir para outros bancos. Então, várias vezes mudar. eu vendi minha operação para um banco, o outro comprou. Hoje... A tal da portabilidade, né? Exatamente. Isso aí eu aprendi a usar bastante e os bancos jogam muito isso a favor deles, porque quando você faz isso, eu carrego todos os meus funcionários, toda a minha folha de pagamento, todas as contas que eu pago. É a arma que você tem, né? É a arma que eu tenho. Você fala, eu tenho uma arma para negociar. É. E acho que isso é o legal, pessoal, porque é mostrar de fato... Eu gosto de falar do Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Você não vai encontrar isso em livro. E só você está segurando o manche do teu avião. Então, você fala, eu tenho que dar uma solução. O problema está dado. A dívida não vai desaparecer. Eu vou ter que aprender a conviver com ela. Eu vou ter que equacionar ela no meu fluxo. Da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Isso. Legal. Você teve algum evento, você diria para mim, em que momento da tua vida, Marcelo, falou, cara, cansei, as rédeas da minha grana agora sou eu que toco. Teve algum fato disso que você falou assim, cara, sou eu que controlo isso agora? Se é para controlar para minha família, para o meu filho e tal, senão eu vou ter dificuldade, vou ter problema de saúde eventualmente. Porque às vezes a gente quer agradar todo mundo, né? Então, a minha empresa é uma empresa familiar. Tá. E eu passei exatamente por isso, porque ela era o motor propulsor financeiro de muita gente. De muita gente. Então, quando eu me Quantas vi lá, famílias? Uma, duas? Três? 3 famílias. Tá. 3 famílias. Então, a minha família, os meus pais e parcialmente o meu irmão, Tá. que é sócio de uma das empresas. Então, aí sim você tem que... É uma coisa delicada que você tem que botar uma regra, um regramento, porque o dinheiro é uma coisa finita. Sim. E a gente, às vezes, se acostuma com um certo padrão, né, que a gente vem e a gente até dá para os nossos filhos, só que a empresa não sabe disso, né? Não. E quando ela entra numa crise, você tem que vir toda essa cadeia para trás e avisar todo mundo que não vai ser dessa maneira. Então, eu já tive que mudar filho de escola, porque ficou inacessível. Teve que, de fato, tomar a decisão. E é duro, é difícil, você fica mal. Eu me senti... Você se sentiu culpado? Me senti. Várias vezes. Pior que culpado é até um pouco incompetente pela situação, né? Mas... Você achava que você não estava conseguindo... suprir o que eu imaginava, né? Mas, assim, são momentos que a gente tem na vida e, Zé, você tem que virar a página, senão a página é virada em cima da sua cabeça, você não tem isso. como. Eu falo que sempre qual é o primeiro passo que eu dou para virar a página? Eu posso ser vítima, ficar ali sentado, ou eu posso falar, cara, e aí, o que eu vou fazer? Vou pedir ajuda, vou bater bumbo, vou vender água no farol para comprar uma moto, como eu já vi gente fazendo isso. O que não pode é assim, não fazer. Não fazer. E é curioso que tem muita gente que a pior coisa tem um sonho assim, e não quer fazer, entendeu? A gente que é empresário, eu prefiro tomar uma decisão rápida do que não tomar uma decisão. Mesmo que ela não esteja... Depois eu veja que ela talvez naquele momento não foi correta. A insegurança
ou a indecisão, melhor que insegurança, a indecisão é muito ruim. Exato. Ó, É muito tomar ruim. uma decisão rápida do que não tomar. Quando você não toma uma decisão, você está tomando uma decisão, só que sem perceber, Isso. tá? Inconsciente. E aí é que está o problema. Eu acho que essa é a grande... Que eu falo que quanto mais a gente aumenta a consciência das pessoas, e só quem está ali no game mesmo, ou seja, exercendo a liderança, fala, cara, tem que tomar uma decisão. Então, quando você tem um certo planejamento, sabe aonde você quer chegar, ou sabe que tipo de problema você vai resolver, que trilha você vai pegar, quando você tem que tomar essas decisões rápidas, isso te ajuda. Porque você se faz uma pergunta, isso vai atender o que eu quero ou não vai atender? Né? Então, o planejamento é como se fosse um norte. E você vai, sabe o Waze? Você botou lá o Waze. Aí tem lá um buraco na pista, mas você sabe que você vai para lá. Deixa lá, vira à direita, tem mais outro buraco, tem trânsito aqui, a CT fechou a rua. Muda o caminho. Mas você sabe aonde você vai. Isso é o que ajuda a gente a navegar, eu falo. E às vezes você faz um caminho árduo, mas você sabe que você vai chegar lá na ponta. Né? Você podia chegar em 1 hora, você vai chegar em 3, mas você chega. Exato. Mas assim, a gente aprende na experiência, no dia a dia. Mas você tem que estar atento, né? Porque a gente está sempre aprendendo para você não cometer os mesmos erros. Exato, a né? vida é sistêmica. Tá o tempo inteiro né? Quem navega no mar sabe que o tempo inteiro você está com a maré virando. E saber se o seu negócio é um negócio que é viável, né? Porque não é nem sempre uma coisa que é boa no passado... Deixou de ser. Então, mas se ele não é viável, vai lá e fecha. Exatamente. É isso. Né? Não fica... Exatamente. Tem um termo bonito, né? Procrastinando, que as pessoas falam. Então, Fica empurrando com a barriga. É duro, é difícil, mas às vezes os negócios mudam. O mercado ele muda muito. Está mudando muito, né? Uhum. Então... por exemplo, você deu um exemplo das low cost, elas vieram para ficar, invadiram o mercado, mudou completamente o mercado do fitness, completamente. Mas vende coisa, não vende coisa de ticket alto? Não tem academia. Aí veio tem as academia as shopping, academias, umas coisas? Os estúdios, que são menores, cobram mais caro, com um serviço mais adequado, melhor. Quem ficou no meio do caminho, ficou no meio do caminho. Se não tem a clareza de propósito... Ficou no meio do caminho. O mesmo tipo de negócio tocado de maneiras completamente diferentes. Cara, para mim, o cliente ele quer conexão, ele quer interesse, você está ali interessado numa dor que ele tem e ele quer entrega. Se você entrega, ele quer resultado, ele não quer saber quanto você está cobrando. Não. Ele paga. Se você entregar, ele paga. Eu falo que é tão simples quanto isso, né? Não é verdade? Só que você tem que ter clareza na apresentação para o cliente. Exato. Então, você tem que mudar a linguagem que você fala para ele, né? A gente passou por um período, eu falei aqui escola de natação, porque era uma escola, tinha boleto bancário igual escola. Você pagava a matrícula, a mensalidade e os 12 meses. Eu cheguei a vivenciar isso. Imagina, hoje esquece, é plano. E você vende um programa, você vende um programa para me ensinar uma criança a nadar. Quantas semanas o pai quer saber? Tá, em quanto tempo meu filho vai nadar? Qual o resultado? Quando que você vai me entregar isso aqui que você está me falando? Aí você tem que falar para ele. Não, vou te entregar assim, essa é uma fase, essa segunda fase, essa terceira fase. E mostrar para ele que você está entregando, né, esses resultados. Só que tudo isso muda a dinâmica do profissional que você tem, da empresa, porque você tem que implantar isso para poder mostrar para o teu cliente, né? Exato. É isso, esse é o desafio, né? E Marcelo, você se considera um cara pronto para gastar hoje? Pronto para gastar com consciência naquilo que você ama? Fala assim, cara, eu tenho clareza do que eu amo hoje. Depois de 50 e poucos anos, eu gosto de andar de foguete, velejar. Acho que hoje eu concentro muito mais aonde que eu posso gastar naquilo que me faz muito bem. E uma coisa é você se cuidar também, né? Eu acho que a gente tem que... Cuidar, você está falando do cuidado físico, saúde. Físico. Você tem que se cuidar para você estar bem, para passar por toda essa rotina aí. A gente tem que estar preparado, né? Eu vim, para mim, às vezes é fácil falar isso porque eu fui atleta. E o atleta, ele planeja, ele bota um objetivo e treina muito, junto com uma equipe, né, com técnico, preparador físico, nutricionista, psicólogo. É uma equipe que vem junto com o atleta.
Então, para mim é muito claro que não tem como não passar por esse caminho, não existe. Não tem. Você tem que fazer esse caminho todo. Esse é o ritual. Ritual. E nós, na vida executiva ou empresário, é a mesma coisa. Você tem que estar preparado, fisicamente também. Fisicamente. Que eu gosto de trazer. Riqueza não é riqueza financeira apenas. É riqueza de físico, é riqueza de ambiente de família. É aquilo que te faz bem. Às Como vezes é que você tem uma sente qualidade bem? de vida boa. Você fala riqueza, às vezes é só você ter dinheiro no banco. Vem na cabeça né? direto dinheiro no banco, né? Não é, cara. Você tem que, se você estar bem, se sentir bem, fazer coisas que você gosta com seus amigos, ou com a sua mulher, com o seu filho, Uhum. se te faz bem, é muito bom. Você tem que fazer, né? Se você tem essa clareza, fica muito mais fácil você eliminar o que você não gosta. Sim. Porque aí você fala, eu gosto disso, isso aqui eu não gosto, eu vou lá e corto. Doeu? Não dói. Agora, se eu começo a cortar coisa que eu gosto, eu vou falar, poxa, será que eu estou focado nisso ou eu deveria estar focado em melhorar meus ganhos? E às vezes a gente faz isso, às vezes muito mais como uma penitência pra gente, né? A gente mesmo se massacra. Exato. E às vezes você deixa as pessoas fazerem um monte de coisa e você deixa de fazer. É isso. E, porra, tá um pouco desequilibrada aí a relação, né? Você tem que... Tô falando em relação à sua família mesmo, né? Então, eu também tenho que tem que ter meu espaço, assim como todo mundo tem que ter. E é uma coisa que eu gosto de trazer aqui no programa, a gente não está aqui para julgar. Se o cara gosta de andar de bicicleta, ótimo. Pode ser que ele goste de jogar videogame. Não tem problema. Não tem problema. O importante é ele ter clareza do que ele ama fazer e a partir daí falar, cara, o que me faz feliz para eu gastar o meu dinheirinho? É isso. É comer bem no restaurante, é viajar, Então, no dia a dia, assim, acho que eu li bastante. Pequenas coisas você começa a fazer que te fazem bem. Pequenas coisas mesmo. Tipo, hoje tem poucas, né? Mas eu gostava às vezes de ir numa livraria e ficar lá, pegar um livro, pegar um café. Folhear um livro, né? Tranquilo, assim, fazia bem. Então eu ia às vezes, numa quarta-feira à tarde, dava uma acalmada, pegava alguma coisa e lia. Mas isso sou eu. Só que é uma pequena coisa. Eu saí, você vai fazer uma coisa diferente. Eu estou muito relacionado ao esporte. Às vezes eu vou dar uma nadada, eu vou andar de bicicleta, ou preciso ficar perto da natureza. Você não precisa ser rico para fazer isso. É isso. Ô, gente, deu para entender o que é uma vida de nada. abundância? É você se sentir bem com o que você está fazendo. A gente não está aqui para julgar. Faz o que você quer fazer. E com isso você fala, caramba... E a gente aqui, a gente que mora em São Paulo, a gente é cercado de muito capitalismo, né? Você tem tudo o que você quiser. Se o dinheiro trabalha para você, você trabalha com o dinheiro, só que né? tudo custa caro. E às vezes você se sente mal de não conseguir fazer alguma coisa porque você não tem dinheiro para fazer. E tem que tomar cuidado com isso, porque sempre tem alguma coisa que é muito cara que a gente não vai conseguir fazer para qualquer pessoa. Sempre a régua vai subir. Sempre a régua vai subir. Então, faz aquilo que te faz bem e de vez em quando você pode até sair um pouco fazer uma extrapolia um pouco maior, gastar um pouco mais fazer e uma volta para sua extravagância, casinha. é isso. Faz bem de vez em quando você fazer Eu acho que isso faz muito bem. Eu falo, desse período que eu trabalhei em banco, veio sempre muito isso à tona, né? Tudo é você ser escravo do dinheiro e você vai cada vez mais subindo a régua, subindo a régua, subindo a régua, aumentando a pressão no sistema e você fala, pô, para tudo. Será que eu não consigo botar o dinheiro para trabalhar para mim? E eu acho que é uma coisa que a gente prega aqui. Eu Colocar tenho o dinheiro. alguns amigos, e você trabalhou no mercado financeiro, isso tem muitos exemplos de caras financeiramente extremamente bem-sucedidos que hoje estão embicando como pessoa emocionalmente, porque não tem amigo, não tem família, viveu escravo do dinheiro. do dia a dia. A gente gostava de falar, até eu gostava de usar um termo que era intoxicação monetária. O cara começa a ganhar muito dinheiro, mas ele sofre um processo de intoxicação monetária. Ele tem que saber se o dinheiro está trabalhando para ele ou ele está trabalhando para o dinheiro. Quanto mais ele conseguir mais rapidamente separar isso, melhor vai ser o resultado. Né? E muito legal aqueles caras que, mesmo tendo muito recurso, têm hábitos simples, né? Porque eles não vai mudar nada para eles. Né? Vai ficar leve, né? Uma estrutura tá leve. Ele tá leve. Exato. E Marcelo, qual que é a dica que você dá aqui para
para os nossos ouvintes, né? Você tem aqui todo o tempo do mundo para virar e falar, ó, se eu tivesse que dar uma dica para vocês, qual a dica de ouro que você gostaria de deixar para eles? Tipo, fala, cara, se eu pudesse voltar no tempo agora, nos meus 25, 30 anos, o que eu faria diferente? O que eu mudaria para essa galera que começa a empreender, que todo mundo quer empreender, ou quer ser, fala assim, cara, o que você faria? O que eu faria era ter lá atrás muito claro aonde eu queria chegar. O teu sonho, né? Exatamente. Ou você vai viver o teu sonho ou o sonho dos outros. Exatamente. E a vida, quando você começa a trabalhar, eu acho que muita gente passa por isso, você casa, tem filho, e aí você começa a ter que trabalhar muito mais, às vezes, para sustentar uma situação do que para ir atrás daquilo que... Então, o que eu vejo lá atrás, se eu tivesse muito claro qual que é a minha vontade e ter um plano para isso, né? Você tem um plano, planejar mesmo. 5, 10, 15, 20 Onde anos, eu quero estar daqui, como que eu quero estar? E seguir esse plano. Plano, você segue e você ajusta ele. Sempre. Sempre. Você ajusta a rota quando você precisa. A gente faz isso o tempo todo. Nem sempre o que eu planejo, eu sempre planejo lá, a minha vida lá na empresa é semestral. Então, a cada 6 meses eu tenho um ciclo, que é o meu ciclo comercial lá. Eu faço um planejamento anual, de 2 anos, não sei o quê, mas tem que mudar a rota. O mercado mudou, não deu muito certo, a gente está passando por alguma dificuldade. Hoje está muito difícil contratar profissional, muito difícil. Você tem que contratar, você tem que treinar para depois ele prestar o serviço para você. Exato. Você tem que investir bastante. Então, né? às vezes, a velocidade que eu imagino conseguir as coisas não dá porque eu preciso da mão de obra. Você tem que ajustar o rumo, mas a dica eu acho que seria ter mais clareza e ser mais fiel ao que a visão que eu tive lá na frente. Tá claro aí em termos de dica, sabe por quê? Porque se você não fizer isso, você vai estar fazendo isso de forma inconsciente, tá? Alguma coisa vai tomar, você vai falar, agora eu casei, tive filho, mudei de cidade, não sei o quê. Eu vou tomando uma série de decisões inconscientes, depois falo que a culpa é do mundo. A culpa não é do mundo, não. A culpa é sua. E a pandemia me deu uma chacoalhada e eu hoje tenho 56 anos e eu refiz tudo isso agora e estou começando de novo essa minha visão para frente. Pô, que bacana. Então, que bacana. Porque ficou um vácuo. Eu fiz isso lá atrás, esqueci disso, fui levando a vida e passa rápido, né? Passa. Quando você vai ver, né? Quando você vai ver, já passou. A pessoa às vezes tem 25, 30 anos, acha que... Tá tranquilo, não preciso me preocupar com a aposentadoria, com o que você vai construir, nada. Então, eu passei a vida assim. Nunca me preocupei muito com isso. Não me preocupava. Sempre fui muito confiante no que eu fazia. Só que não pode ser assim. Você tem que ser confiante, mas você tem que seguir step by step, né? Passo a passo, aquilo que você imagina. Aquilo que você imagina. Legal. Pessoal, se puderem, não esqueçam de curtir o nosso canal. E é o que eu sempre aqui peço, mais uma dica, né? Alguma recomendação de livro que você dá aqui para o nosso público? Um livro que vale a pena? Fala assim, cara, se eu tivesse que escolher um livro... Filosofia do Sucesso, Napoleão Hill. Ó, neurolinguística, hein? Pode ler, não. Isso foi um fator determinante aí. Lê, anota as coisas e revisita o livro. Para mim é uma dica que eu escutei e para mim mudou bastante coisa. Pô, que bacana. Que bacana. Legal. Obrigado aí. Então é isso, Espero pô. ter colaborado aí. Colaborou bastante. Eu quero aí agradecer o Marcelo. E é isso. Primeiro de muitos que vem aí pela frente. Sucesso. Boa sorte aí nessa nova empreitada aí. Obrigado, Marcelinho. Valeu. Obrigado aí pela...